Minha mãe sempre me avisava. Toda vez que eu saía de casa à noite, ela dizia a mesma coisa. Não anda sozinho de madrugada. Essas horas não são de gente. Mas eu nunca levava a sério. Cidade pequena, interior. Todo mundo se conhece, nada nunca acontece. Ou pelo menos era isso que eu achava. Naquela noite, eu estava voltando da casa da minha namorada. Já passava de 1 hora da manhã. As ruas estavam completamente vazias. Aqui tudo fecha cedo. 6 da tarde já não tem mais movimento. Imagina aquela hora. Quando desci a rua do hospital, vi alguém mais à frente. Era uma senhora baixa, usando um lenço na cabeça. Ela andava um pouco apressada, como se quisesse chegar logo a algum lugar. Na hora, pensei que ela tivesse saído do hospital. Afinal, o que uma senhora estaria fazendo sozinha, àquela hora, andando pela rua? Achei errado deixar ela ali sozinha. Acelerei o passo para ir mais perto, fazer companhia, pelo menos até ela chegar em casa. Ela não olhou para trás, não virou o rosto, só continuou andando. De repente, ela entrou em um beco estreito, daqueles que quase ninguém usa. Por um segundo hesitei, mas continuei. Não queria parecer mal educado. Quando cheguei mais perto, meu corpo gelou. As pernas dela eram estranhas. As canelas, finas demais, finíssimas. E os pés, grandes, desproporcionais. Naquele instante, algo dentro de mim gritou que aquilo estava errado. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela simplesmente atravessou a parede. Não abriu porta. Não empurrou nada. Ela atravessou, como se a parede não existisse. O lenço da cabeça dela ficou preso, balançando levemente, grudado no reboco. Eu não consegui gritar. Não consegui correr. Meu corpo travou. Quando finalmente consegui me mexer, saí correndo daquele beco como nunca corri na vida. Cheguei em casa branco tremendo. Minha mãe me olhou e soube na hora. O que foi? O que você viu? Contei tudo, cada detalhe. Ela fez o sinal da cruz e disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Filho, essa velha já apareceu para muita gente. Depois daquela noite, os relatos começaram a surgir. Um motorista contou que sentiu a caminhonete pesar, como se alguém tivesse subido na carroceria. Quando olhou pelo retrovisor, ela estava lá, a velha do lenço. O medo foi tanto que ele parou o carro no meio da pista. Quando criou coragem para olhar de novo, não tinha mais nada. Outros diziam ver a mesma senhora andando à beira da estrada, sem rumo. Quem tentava falar com ela não recebia resposta nenhuma. Ela só seguia andando. Depois disso, eu passei meses sem sair de casa à noite. Qualquer sombra me fazia gelar. Qualquer lenço, qualquer silhueta feminina na rua. Eu nunca mais desci aquela rua do hospital depois da meia-noite. Porque algumas coisas não querem companhia. E talvez minha mãe estivesse certa o tempo todo. Eu era apenas uma criança quando os boatos começaram a correr pela cidade. Todo mundo comentava sobre alguma coisa estranha que aparecia à noite. Algo que ninguém sabia explicar direito. Aqui no interior, essas histórias sempre surgem assim. Um fala, outro confirma, alguém jura que ouviu, mas ninguém nunca viu de verdade. Nossa casa tinha uma cerca baixa na frente, daquelas simples de madeira velha. Não parecia proteger muita coisa, mas dava uma sensação de limite, de que o que estava do lado de fora, ficava do lado de fora. Até aquela noite, eu acordei assustado, com o som dos cachorros de rua latindo desesperados. Não era latido comum. Era diferente, mais agressivo, mais nervoso. No meio daquilo tudo, eu ouvi outro som. Um latido mais grave, mais grosso, muito maior. Parecia que os cachorros estavam brigando com alguma coisa. Mas não entre eles.
Era como se estivessem atacando algo. Algo muito maior do que qualquer cachorro que eu já tivesse visto. O barulho aumentou. Latidos, rosnados. E então o som seco de madeira quebrando. Eu fiquei parado na cama, com o coração disparado. Eu era só um menino. Não tive coragem de levantar, muito menos de espiar pela janela. Fiquei ali imóvel, rezando para aquilo ir embora. Quando finalmente amanheceu, criei coragem de sair. E foi aí que vi. À frente da casa estava uma zona. A cerca completamente quebrada, espalhada pelo chão. Tábuas arrancadas, estilhaçadas. No chão, marcas de briga. Arranhões. Terra revirada. E misturado a tudo isso, pegadas. Não eram pequenas. Não pareciam de cachorro. Eram grandes demais. Até hoje, quando lembro daquela manhã, meu estômago embrulha. Porque eu nunca soube o que era aquilo. Mas, no fundo, acho que uma parte de mim sabe. E é por isso que, até hoje, eu respeito o silêncio da madrugada no interior. Porque nem tudo que anda por aqui é bicho comum. Naquele tempo, eu morava numa casa de esquina, numa rua de terra batida. Não havia vizinhos ao lado. Só garagens vazias e quintais fundos. As casas de verdade ficavam na rua da frente. Em frente à minha casa havia terrenos grandes. Todo mundo plantava ali feijão, milho. Naquela época, o milho ainda estava baixo. Não dava para esconder ninguém. Eu dormia quando acordei de repente. Olhei o relógio depois. Devia ser por volta das 3 da manhã. No começo, achei que ainda estava sonhando. Esfreguei os olhos tentando acordar direito. Então ouvi de novo. Era um barulho vindo da rua. Um som seco e ritmado. Inconfundível. Alguém estava cavando. Eu reconheci na hora aquele choque da pá entrando na terra e o som da terra sendo jogada de lado. Meu esposo dormia profundamente ao meu lado. O quarto estava mergulhado na escuridão. Acima da cama havia uma janela. O coração começou a bater forte, mas criei coragem. Eu fui devagar e brechei a janela. No exato segundo em que coloquei o olho no cantinho, o barulho parou. Como se nunca tivesse existido. Lá fora, a luz fraca do poste iluminava tudo. O terreno estava aberto e exposto. O milho era baixo. Não havia ninguém. E mesmo que alguém estivesse ali, não teria dado tempo de se esconder. E pior, não havia onde se esconder. Sem ver nada, voltei para a cama. Tentei me convencer de que tinha sido imaginação. Quando o sono começou a me puxar de novo, o barulho voltou. A mesma pá, o mesmo ritmo. De novo, fui até a janela. De novo, brechei com cuidado. E de novo. Assim que meu olho encostou no vidro, o som desapareceu. Como se quem estivesse ali soubesse. Isso aconteceu 3 vezes. Na última, acordei meu esposo. Eu precisava que alguém mais ouvisse. Precisava saber que eu não estava ficando louca. Ele ouviu. Ficou em silêncio. E disse apenas para eu voltar a dormir. Mas eu não dormi em paz. Quando amanheceu, fui até o terreno. Procurei sinais. Terra revirada. Buracos. Qualquer coisa. Não havia absolutamente nada. Nenhuma marca. Nenhuma terra fofa. Nenhum vestígio. Até hoje eu me pergunto, será que alguém estava escondendo algo? Ou desenterrando uma botija antiga? Mas por que naquela hora da madrugada? E se fosse alguém, como sabia exatamente o momento em que eu olhava? Seja lá o que foi aquilo, sabia que eu estava observando. Desde muito nova, eu sempre vi e ouvi coisas. Não foi algo que começou de repente. Foi acontecendo aos poucos, como se o estranho tivesse decidido crescer comigo. Desde menina, eu já era atormentada por presenças que eu nunca soube explicar.
Só Deus sabe o que realmente são essas coisas. Para alguns, isso sempre foi imaginação. Para outros, esquizofrenia. Já ouvi também chamarem de dom. A verdade é que eu nunca entendi ao certo por que isso acontecia comigo. Tenho muitos relatos reais guardados na memória. E conforme eu for lembrando, quero trazer todos. Mas hoje, eu preciso falar desse. Depois que me casei, meu marido não acreditava em nada disso. Ele era cético, do tipo que precisava de provas, lógica, explicação científica. Para ele, tudo tinha que fazer sentido. Ele foi criado por uma tia que eu nunca vi, nem em foto. Quando nos casamos, ela já era falecida. Foi então que as noites começaram a mudar. Eu não acordava sozinha. Algo ou alguém me acordava. Todas as noites. Era ela, a tia dele. Eu sabia, não por suposição, mas porque ela mesma me dizia. Às vezes, ela me beliscava com tanta força que eu acordava assustada, com o corpo ardendo. No dia seguinte, as marcas estavam lá, roxas, bem visíveis, como prova silenciosa de que aquilo não era sonho. Outras vezes, ela apenas aparecia e dizia uma única coisa: a placa. Nada mais. Depois, sumia. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas aquilo se repetia, noites seguidas, sempre o mesmo pedido, sempre o mesmo silêncio depois. A placa era como um enigma, um pedido sem explicação, algo que alguém precisava descobrir. Eu evitava contar para o meu marido, sabia que ele não acreditaria. Mas os beliscões ficaram mais fortes, mais frequentes. Teve uma noite em que acordei chorando, com o braço doendo, e não aguentei mais. Contei tudo. Ele riu. Depois ficou sério e disse: "Você está louca." Aquilo doeu mais que qualquer beliscão. Mesmo assim, pedi que ele só pensasse, que placa poderia ser essa que a tia dele tanto pedia? Ele não respondeu, mas a dúvida ficou. E as visitas continuaram. Noites, beliscões, o pedido repetido, até que um dia algo mudou. Estávamos no metrô, em meio a pessoas apressadas, quando ele de repente bateu levemente o braço no meu ombro e disse: "Olha aquela mulher ali." Eu olhei. "Com quem ela parece?" ele perguntou. Meu coração gelou antes mesmo da resposta sair. "Com a sua tia." Ele empalideceu. A mulher estava viva, caminhando normalmente, mas era idêntica à tia dele, e eu nunca tinha visto uma foto sequer daquela mulher. Nunca. Foi ali que tudo desmoronou para ele. Ele começou a suar frio. Ficou tonto. Precisou se apoiar. Naquele dia, ele acreditou em mim. Depois disso, ele se reuniu com os parentes, contou tudo, e juntos começaram a investigar o que poderia ser essa tal placa. A resposta veio como um peso no peito. A tia dele nunca teve placa no túmulo. Na verdade, o túmulo mal existia. Fomos ao cemitério. Depois de muito procurar, encontramos o local onde ela havia sido enterrada. Uma parte esquecida, quase abandonada, tomada pelo mato e pelo silêncio. Ele arrumou o túmulo com as próprias mãos. Providenciou a placa. Colocou o nome dela ali, como se finalmente estivesse dando existência ao que foi ignorado por tanto tempo. Depois disso, ela nunca mais voltou. Não apareceu para agradecer. Não pediu mais nada. Não deixou marcas. Ela simplesmente sumiu. E desde então, eu carrego a certeza de que algumas almas não querem assustar.
Elas só querem ser lembradas.